Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Hoje, quinta-feira, estamos aqui nos estúdios da Igreja Renovar em Cristo, com os companheiros aqui, irmão Miller, os demais, e você nos acompanhando. Vamos trazer uma palavra do Senhor para a sua vida, para o seu coração. E eu espero que Deus fale contigo, que Deus acrescente a sua vida espiritual. Vamos fazer uma oração buscando ao Senhor. Deus de paz, Deus de toda glória, nós buscamos a Tua face em nome de Jesus. E pedimos, Senhor, que esses 30 minutos que vamos estar aqui ministrando a Tua palavra, Teu Espírito Santo tenha liberdade, Senhor, de comunicar à alma e ao Espírito, ao coração do Teu Filho e da Tua Filha, a Tua palavra. Que a Tua palavra renove, Senhor, o coração, renove, Senhor, a nossa vida na Tua presença. Oramos, Pai, e pedimos que a bênção do céu esteja conosco, em nome de Jesus. Amém? Amados, nós começamos já na live anterior, falando os fatos sobre a vida de Jesus Cristo. Nós falamos na live passada que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que ele foi exaltado à destra do Pai. Hoje nós queremos falar alguma coisa iniciando com Jesus, ministro da realidade, tá? Realidades na nossa vida. E para isso, nós continuamos lá no livro de Hebreus, capítulo 8, nessa nossa leitura inicial, a partir do versículo 2, que diz assim: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou e não o homem, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Eles servem num santuário que é figura, sombra das coisas celestiais. Por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava construindo o tabernáculo: vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado. Agora, porém, Jesus alcançou um ministério superior ao deles, como também a aliança da qual é mediador. É superior à aliança antiga, que é firmada em promessas superiores. Amados, Jesus, quando veio à face da terra, não teve por objetivo desfazer a lei, desmontar a lei, de maneira nenhuma. Mas Jesus veio e, na sua vinda, ele cumpriu toda a lei, até pelo fato de que ninguém havia tido a graça de cumprir a lei. Mateus 5,17 diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Ou seja, Jesus vem agora e no corpo da sua carne, na sua vida, no seu ministério, os 3 anos, ele cumpre toda a lei. Agora veja, sendo cumprida a lei, é substituída pela graça. No livro de Lucas, capítulo 16, versículo 16, o doutor Lucas nos diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem usa força para entrar nele. Lei e profetas duraram até João. E aí depois nós entramos no período da graça. Jesus se tornou o servidor. Jesus se tornou servo em favor daqueles que ele veio chamar. Quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos alivrarei. Ele veio resgatar
pelo seu sacrifício, através do seu sangue, através de um sacrifício perfeito, ele se transformou no ministro dos assuntos pertinentes e ele se transformou no ministro da salvação, da redenção e pagou, tá, a dívida com Deus que nós tínhamos que pagar e gerou um destino para a vida dos homens. Hebreus, capítulo 7, versículo 25 e o versículo 26 diz assim: portanto, pode o Senhor Jesus também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Temos assim, então, uma palavra que diz que Jesus foi feito sumo sacerdote e que temos ele nos assuntos da salvação e da redenção. No capítulo 9, capítulo seguinte, né, de Hebreus 9, nós temos no versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estas. E o versículo 28, assim também Cristo, oferecendo uma vez só para levar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Oferecendo uma vez só, sacrifício a favor de todos. Não temos mais necessidade. A igreja não tem como pagar. A igreja não tem por que pagar. A igreja não tem que passar por martírio ou sacrifícios, porque Jesus já foi martirizado, Jesus já foi sacrificado. Todos aqueles que querem, através de obras, através de sacrifícios, pagar a salvação, ou entrar numa era de dores e de sacrifício, estarão simplesmente anulando o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus é o sacrifício único, suficiente e perfeito. Então, nos assuntos da realidade da nossa vida, Jesus é o marco, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. Sendo assim, nós vemos Jesus como ministro de uma nova aliança, de um perfeito sacrifício no seu sangue, baseado em melhores o quê? Promessas. Hebreus capítulo 8, versículo 6, diz: agora, porém, Jesus alcançou ministério superior ao deles. Deles quem? Dos antigos sacerdotes e sumo sacerdote. Como também a aliança da qual é mediador. É superior à aliança antiga. Então Jesus acaba gerando uma aliança no seu sacrifício, no seu sangue, e essa aliança que ele faz conosco, no seu sangue, ela é superior à aliança antiga. A velha é aliança. E essa aliança está firmada em promessas superiores. Não é a aliança que continua vigente para com Israel e para com aqueles que guardam a lei. Capítulo 7, versículo 22, diz: Jesus tornou-se assim a garantia de uma aliança superior. E qual a garantia que Jesus deu? Seu próprio sangue. Na ceia, ele dá o pão, manda eles comer e diz: esse é o meu corpo. Depois ele passa o cálice e Jesus diz:
esse é o cálice do meu sangue que foi derramado por amor de vós. O sangue, ele vem para o quê? Não para cobrir, como o sacrifício no passado, mas ele vem para lavar, para purificar. Diante de Deus, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, ele o quê? Comprou do Pai a nossa condição, a nova condição de nós sermos salvos pelo poder do seu sacrifício, pelo poder da sua ação e da sua operação em nossa vida. Amados, 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 6 até o versículo 8, nós temos assim: já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez também capazes de ministrar uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei matava e o Espírito veio vivificar. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, ainda que essa glória passasse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério da lei era transitório. A glória que se manifestou no rosto de Moisés, depois de 40 dias estando com o Senhor, também foi transitório. Porque ela não era uma obra que prefigurava ou que apontava para a perfeição. Agora, então, a obra de Cristo, ela não é transitória, ela não é passageira, que nem a lei, que durou até João Batista, e a glória que brilhava no rosto de Moisés. A nova aliança é eterna, e a glória que se manifesta por intermédio da pessoa de Jesus, ela permanece. Aonde? Na igreja. Mais propriamente dito, em nós. Você é a igreja, eu sou a igreja. Você é o templo do Espírito Santo que habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. E essa glória de Deus ministrada e manifestada em nós, como corpo do Espírito Santo, essa glória, enquanto nós mantivermos comunhão com o Senhor, ela vai permanecer em nós, vai permanecer em nossa vida, porque ela não é o quê? Ela não é transitória. Os homens no passado, eles ofereciam sacrifícios, para que esses sacrifícios, que era cheiro suave, quando era um queimado esse sacrifício, como se fosse um cheiro de churrasco, e ele subia diante de Deus, e aquilo por um pouco do tempo aplacava a ira de Deus, porque era uma vida que estava sendo sacrificada. O cordeiro, os animais, os oferecimentos dos sacrifícios da lei, por um tempo aplacava a ira de Deus. E o sangue desses animais, por um tempo, eles cobriam os pecados da humanidade. Cobriam por um tempo. Mas, usando de uma ilustração, quando éramos criança, me lembro de no meu tempo, quando eu era menino, né, e já faz bastante tempo, o Miller não faz tanto tempo, né, Miller? Mas eu já faz bastante tempo. A mãe
ia trabalhar e deixava algumas tarefas. Ó, você varre toda a casa, junta o lixo, joga lá fora, né, o que saía aí de sujeirinha, pega o balde com água, coloca um pouco aí de sabão, na época não tinha esses detergentes, passa sabão no pano, e daí você passa um pano bem úmido em toda a casa. Né? Aí o que o Paulino fazia? Paulino ia lá, varria a casa, né, por preguiça de juntar o lixo, né, vamos dizer assim, né, pegava e colocava lá atrás da porta, tá? Ou colocava embaixo do tapete, do pano. Tá? A mãe, quando vinha, o almoço estava pronto, arroz, feijão, tá? Carne, coisa e tal. E ela ia olhar na casa e ela via, estava bem varridinha, estava passando pano. Mas numa outra oportunidade, quem sabe no mesmo dia ou no outro dia, num dia subsequente, que ela ia varrer a casa para fazer a limpeza, uma limpeza, né, com mais qualidade, o que ela descobria? Lá estava a sujeira que o Paulino varreu debaixo do tapete ou lá escondido atrás da porta. Houve um dia que o Senhor, né, como Cordeiro de Deus, olhou e viu tudo aquilo, toda a sujeira, todo o pecado do homem, tá? Coberto, escondido, guardado lá num cantinho, ou atrás da porta da humanidade, ou embaixo do tapete, escondendo, tentando nós esconder de Deus. Jesus levantou aquele tapete, limpou com seu sangue os nossos pecados. Essa sujeira da casa pode simbolizar o pecado da nossa casa, da nossa vida espiritual, como homens e mulheres de Deus. O Senhor veio, tomou, tá? E levou sobre si os nossos pecados, como diz Isaías, 800 anos antes de Cristo vir. Então nós temos Jesus como o servo, nós temos o Senhor Jesus Cristo como sacerdote perfeito. Nós temos Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos como sacrifício perfeito. Por mais que nós queiramos fazer obras, por mais que trabalhemos, que nos dediquemos, que nos entreguemos a um ministério, seja ele qual for dentro da igreja, jamais deve ser visto como uma tentativa ou uma busca de recompensar a Deus na pessoa de Jesus pela morte, ressurreição e ascensão de Jesus no céu. Nós não trabalhamos na obra voluntário, os que trabalham voluntário nesse e tantos outros ministérios, para obter a salvação. Mas como salvos hoje, que recebemos a salvação de Jesus, nós fizemos a obra porque nós temos fé. Nós pregamos a palavra, ensinamos a palavra, oramos pelo povo, impomos as mãos para que o Senhor gere cura e libertação, porque nós já somos salvos. E a obra que nós fizemos hoje, depois de salvos, ela nos leva ao galardão. Ela nos leva a uma recompensa, que você pode olhar lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 11 até o versículo 17, que fala da qualidade com que nós agora, salvos, fazemos a obra. Cada um desenvolve o seu ministério. Mas nós podemos dizer que tudo principiou com a pessoa de Jesus Cristo. A lei tinha as suas imposições. Ninguém conseguiu guardar. Tá? Se o homem guardasse a lei, ele podia ser justificado pela própria lei. Mas a Bíblia que diz que ninguém foi justificado pela lei. Agora vem Jesus, então, toma sobre si, cumpre toda a lei, é o nosso sumo sacerdote e nós podemos nos achegar a Deus através da pessoa de Jesus. É quando Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Amados,
O Senhor é esse ministro na minha vida e na sua vida. É Ele que permite e que permitiu, pelo seu sacrifício, nós sermos livres, libertos, transformados, feitos novos homens e novas mulheres, crianças, jovens, idosos, e uma igreja que está debaixo do poder da poderosa mão e do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, pedir que Deus do céu ministre sobre a sua vida. A graça poderosa do Senhor toque na sua vida através da realidade dessa palavra. Pai amado, eu oro pelos teus filhos que nos acompanharam até o presente momento, aqueles, Senhor, que vão nos ver através das redes sociais. Pai amado, que tu venha tocar no coração do seu filho, gerando um despertar para conhecer mais a Jesus, andar mais com Jesus, conhecer mais Jesus, entender Jesus no seu coração pela tua santa palavra. Pai amado, nós colocamos a vida, Senhor, de cada um dos teus filhos. Senhor, eu peço que a graça do céu seja, Senhor, poderosa e santa na vida dos teus filhos. Aqueles que entendem a tua palavra, que possam, Senhor, se aprofundar no querer, no saber e no andar contigo. Dá entendimento, abrindo a mente, Senhor, quebrando as amarras da mente, do espírito e da compreensão daqueles que não entendem, para que entendam, Senhor, qual é tua boa, santa, perfeita e agradável vontade na vida de cada um de nós, para que, conhecendo o Cristo da palavra, o Cristo vivo que subiu ao céu, possamos, Senhor, ter um relacionamento mais íntimo contigo, possamos caminhar contigo, andar em intimidade e conhecimento da tua palavra, que renova a nossa vida, que nos fortalece e nos desperta para a tua vinda breve, o teu retorno que virá, Senhor, para levar a tua igreja. Oramos em Cristo Jesus e agradecemos, Pai amado, pela presença de todos que estiverem conosco. Amados, agradecemos que você esteve conosco. Que a graça do céu seja sobre a sua vida em Cristo Jesus. Próxima quinta-feira estaremos aqui de novo. Que o Senhor do céu ministre sobre sua vida, te guarde, tenha um bom fim de semana. Não esqueça, vá na igreja, cultue a Deus, ame, louve o Senhor, glorifique a Deus, vá com sua vida e a vida da sua família. Agradecemos, um beijo no seu coração, até a próxima quinta-feira, permaneça na presença do Senhor Jesus. Amém.